Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3 FM. Boa noite a você que nos acompanha no Facebook. E boa noite a você também que acompanha esse vídeo gravado no YouTube. Boa noite, Diego Figueira. Boa noite. Este é o Na Lata, esporte no rádio sem meias palavras. Um oferecimento de Canoas Day Home. Bem-estar do idoso em primeiro lugar. Esse que você ouviu é o Diego Figueira. Para quem está assistindo a live, não estranhe, a gente está só com um microfone aqui por um probleminha técnico, mas que não vai atrapalhar o segmento do programa. E a gente tem aqui à frente o Luiz Tavares, presidente do Atlético Clube União, diretor da Liga Canoense de Futebol há mais de uma década, e aí um grande conhecedor do futebol, especialmente o futebol amador aqui de Canoas. É um prazer tê-lo com a gente, Luiz. Muito obrigado pela presença, uma boa noite. Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, é um prazer estar aqui nesse programa. Acho que está completando um mês, né, ou perto disso, e já está repercutindo em Canoas, e estamos aí para falar um pouco de esportes e futebol amador em especial. O Luiz organizou a Copa União Intermunicipal, né, que ao longo dos anos reuniu clubes importantes da região metropolitana, né, e a gente quer saber, Luiz, de ti, como é que está esse universo hoje, com toda a pandemia? O pessoal parou de jogar, tá voltando a se reunir aos poucos, qual é a situação? Bom, Copa União eu organizei por 10 anos, né? Mas já faz algum tempo que a gente parou, questão até de financeira do pessoal que vinha jogando. Hoje em dia, a maioria dos clubes jogam onde tem verba pública, né? E no caso, a Copa União o pessoal tinha que custear, né? E tinha também muito problema dos municípios, as prefeituras apoiavam, mas daqui a pouco faltava uma condução, faltava uma coisa ou outra. E o desgaste, como eu já organizo a liga e tinha União, o clube, né? Então a Copa União a gente fez por 10 anos, né? No último ano que se fez, a gente convidou todos os clubes participantes que quiserem participar. Mas realmente a gente fez finais no... O último jogo oficial que teve no estádio do Cruzeiro em Porto Alegre foi a Copa União, a realização de 4 finais no mesmo domingo lá, né? Depois a gente fez no Sapucaiense finais e fizemos em vários campos amadores aí de Canoas, tivemos jogos no Passo da Areia, e foi uma competição que teve intercâmbio. Nós tivemos cidades da região metropolitana e até do interior. Nós tivemos cidade de Montenegro, participou Sapucaí, Esteio, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Porto Alegre, reuniu bastante equipes. Então a Copa União foi um marco, mas uma coisa mais minha particular, né? A nível do futebol amador de Canoas, a pandemia parou tudo, né? Agora o pessoal está voltando, mas acho que para esse ano não devemos ter competição ainda oficial de campo, e isso, talvez a gente desenvolva mais esse assunto, mas a pandemia para o esporte, ela foi um atraso, né? O Diego começou falando da Copa União, que é uma atitude tua, como tu falaste, que vem do nome do Atlético Clube União, que é o time do coração, conhecido como time do coração, aqui de Canoas, um dos mais tradicionais aí da nossa várzea, que, se eu não me engano, desde 2000 não disputa competições da Liga, mas que continua se reunindo, né, Luiz? Reunindo os amigos. Conta pra gente como é que surgiu a União. União foi fundado em 91. Nós fundamos União, nós éramos oriundo, eu e parte do pessoal do Chavantes. O Chavantes é um clube que não existe mais em Canoas. Eu era treinador dos juniores do Chavantes. A gente foi vice-campeão municipal. Na época, os juniores era muito forte, em 90, né? Aí, em 91, a gente fundou a União, que completou 30 anos esse ano. A gente fez uma matéria esse ano, como não podia se reunir, a gente fez na internet, todos os dias de maio, né? O União é fundado 18 de maio. Todos os dias a gente fazia duas reportagens por dia, relembrando a história. Então, o União surgiu daí, de um grupo de amigos que resolveram fazer um clube do bairro, né? O bairro já teve clubes como o Olaria Antigo, Santa Cruz, mas o União foi o clube
do coração, como a gente diz, né? E o pessoal era muito unido, a gente jogou até 2000, como tu falaste, depois ficamos jogando amistoso, agora já faz um pouco, um ano antes da pandemia a gente já tinha dado uma parada, e agora a pandemia parou com tudo, não sei, para o ano que vem, o pessoal às vezes fala em voltar, mas cada vez que para por um tempo, assim, tem que refazer, né, tem que refazer, eu não sei se a gente hoje teria tanta gente assim, hoje o futebol 7 também tomou muita conta aí, né? O pessoal tá muito voltado pro 7. Futebol de campo cada vez mais tá ficando muito oneroso, muito difícil de fazer. Mas o União tem muita história, se a gente quiser, que a gente passa a noite contando, né? Fomos campeão de Canoas em 94, onde subimos para a primeira divisão, fomos campeão infantil, vice-campeão juvenil, tivemos viagem da Argentina, enfim, temos história. O maior ganhador de concurso de rainha da Liga, Tony Alves, que deve estar nos escutando já, teve conosco no programa do João Bosco Vasco, as meninas lá na época, as rainhas do União que tiveram lá. Ele o Tony lá. Gosta de levar umas meninas no programa. Gosta, né? Ele acabou intermediando lá na época, me parece. Só uma perguntinha assim, para não perder só o fio. Falaste que o União em 94 ganhou a Série B do futebol canoense, né? Dá para a gente já tirar como conclusão que haviam mais clubes disputando. Se tinha uma Série B é porque tinha mais clubes do que hoje, né? Que às vezes muitos campeonatos às vezes não completa o número de participantes, ou fica um grupo com uma perna mais curta que a outra, né? O Luiz, para quem não sabe, é quem organiza as tabelas da Liga Canoense de Futebol há muitos anos. Qual o motivo dessa diminuição dos clubes de futebol amador em Canoas? Quando eu entrei no futebol em Canoas, foi por intermédio do Chavantes, então, né? Que foi em 90. A primeira vez que eu entrei na Liga Canoense de Futebol. Na época existia só 3 categorias, então. O amador, o veterano, que era 30 anos na época, depois, hoje é 35 que se fala, né? Mas na época era de 30, e os juniores, que era o sub-21. Só existia essas 3 categorias. Então, como tinha menos categorias, se tinha mais clubes. E também o futebol, com o tempo, vai mudando. Hoje em dia, não existia o celular, não existia hoje a modernidade que tem, não existia o shopping, talvez. Né? Então, o pessoal jogava bola, era muito raiz. Hoje eu vejo que tem poucos clubes raiz, como antigamente. Então, tinha 2 divisões em quase todas essas categorias que eu citei. O amador, para te fazer parte dos 10 da primeira divisão, era uma luta. Tinha que jogar uma segunda muito difícil. O Chavantes, quando eu entrei lá fazendo os juniores, ele estava na segunda. A gente foi campeão em 90 do Chavantes com a segunda. Ele subiu para a primeira. O União entrou em 91 no campeonato, jogou a segunda e não obteve êxito. Depois, em 93 e 94, que o União conseguiu uma equipe melhor, então. E nós jogamos uma segunda divisão com 11 clubes. Então, tinha a primeira com 10, nós jogamos uma segunda com 11, tu imagina? 11 clubes. E com o passar do tempo, foi se criando mais categorias. Aí, quando tu cria mais categorias, daqui a pouco o clube, ele foca numa lá que ele tem um melhor time, que ele tem um grupo maior, e aí começa a dar essa diminuição. Quanto mais categorias, tu não consegue fazer que aquele clube jogue todas as categorias. Então, hoje nós chegamos a realizar 11 campeonatos. Imagina, para quem fazia 3, fazer 11, aí os clubes acabam optando, né? E aí entrou a base também, que não se tinha quase, começou a se fazer categoria de base. E um pouco também opções, né? Como eu falei, o futebol 7 hoje está muito em evidência, né? Então ele tira... É mais fácil fazer um time de 7, né? Mais fácil tu pega uma quadra e tu faz um campeonato todo num dia. E Independente do tempo. E na maioria das vezes sim, né? Porque tem quadra coberta, grama sintética, aquele negócio todo. E o campo não, o campo depende do... Hoje mesmo seria um dia que não teríamos futebol, né? Domingo parece que já teve jogos que não saíram. Então, essa é uma questão, né? Mas o tempo antigo era bom. Luiz, citaste aí da primeira divisão com 10 clubes. Sim. E a Série B com 11. Naquele ano, sim. A Série B. Isso foi o máximo ou chegou a ter mais do que isso? A primeira com 10 era normal, né? Era normal, então, e aí a segunda era todos que quisessem entrar, se inscrevesse, naquele ano teve 11. No ano que eu disse que a gente jogou ali e não se classificou, era um 12, até no ano de 91, na fundação do União. Depois, 93, eu não vou te lembrar, depois a gente subiu e a segunda divisão ficou sempre, depois 7, 8, até que chegou um ponto que ela foi extinta. Porque não tinha mais. Depois os times caía 2, tinha todo aquele. Tinha rebaixamento. Tinha rebaixamento, tinha o Z2, no caso, não era Z4. Mas teve uma vez o quadrangular da morte, se fez o Z4 e daqueles 4,
se jogaram entre si para ver quem caía. Quando a gente entrou no ano anterior tinha acontecido isso. E depois ficou, como o Moreno disse, por fim, o último campeonato que nós jogamos, a União jogou de amador, que eu me lembre, que quando parou o amador, que a gente acabou parando também com as competições. Nós fomos jogando, enquanto tinha a competição e a gente adquiriu a vaga para a primeira, a gente nunca caiu. Né? Depois passou a não ter mais primeira e segunda e a gente se manteve, era a divisão única, né? E o último ano que a gente jogou, se eu não me lembro, tinha 6 ou 7 equipes só no campeonato. Então já estava sucumbindo. Aí tem muitas coisas. Sim, para quem tinha 20 times em 2 divisões, jogar um campeonato de 6, 7. Mas aí um pouco também, como eu falei, foi criando-se outras categorias, os clubes, daqui a pouco. O Amador sempre é um campeonato mais pesado, né? O Amador é um campeonato, os juniores também eram um campeonato onde ele não é tão light. O Moreno fez jogos aí, sabe como é o jogo dos 50 anos, dos gurizinhos, e assim mesmo também, às vezes, tem uns interpéries, né? Imagina a categoria mais livre, né? Só para a gente entender o cenário hoje. Além dos times de futsal, de futebol 7, principalmente, também tem muitos daqueles times mais novos, que já não são tão novos assim, que acabam jogando competições metropolitanas, que não são filiados à Liga Canoense de Futebol. O que impede a filiação desses clubes é falta de interesse deles em participar, é falta de condições mesmo de cumprir certos regulamentos da Liga. O que impede desses times de sábado, vamos dizer assim, porque assim tem muito jogo em Canoas que a gente vê fora da Liga. Então, o que impede assim de um clube surgido há poucos anos aí se filiar e se tornar um Rio Grande, se tornar um 1º de Maio? Não vou ficar citando todos aqui, mas um União Harmonia, por exemplo. Todos que tu citaste aí tem campo, né? Uma das coisas é praça esportiva, né? Isso é uma coisa que interfere. Eu, quando fundei a União, eu tinha uns requisitos para me filiar à Liga. E uma eu tinha que indicar a praça esportiva que eu ia jogar. Aí tu imagina se todos esses clubes de sábado aí, todos quiserem jogar o campeonato, né? Não vai ter campo para todos, né? Mas tem mais questões. Hoje os clubes filiados à Liga, eles têm toda uma documentação, um estatuto, eles são clube empresa hoje. Todos eles, até porque depois eles têm que prestar conta, a Liga, se vem alguma verba pública, embora que as verbas tenham vindo para a Liga e a Liga organiza o campeonato, mas mesmo assim, eles todos são clube empresa, eles têm um monte de requisitos que esses clubes de sábado, às vezes, é um time de amigos, né, que eles fazem ali por 1, 2 anos, daqui a pouco eles mudam o nome ou mudam a política, né, e eles não têm esse comprometimento de toda a documentação, né, e muitas vezes o pessoal não quer essa burocracia, hoje é uma empresa, ninguém quer ter isso, né. Então, isso é um pouco que afugenta os clubes, né? Mas a maioria dos jogadores jogam no sábado num clube desse e domingo eles representam um outro. Então, em boa parte acontece isso. Quer dizer, é várzea, mas não é tão várzea assim, né? Tem que ter um campo, tem que cumprir umas exigências. Né? Sim. Documentação tem que ter. Documentação é bem pujante. Agora, campo, hoje em dia, se tu for exigir, nós estamos perdendo campo, pode dividir o campo, né? Mas aí, nessas categorias, algumas, os clubes também têm a sua agenda lá nos campos. É complicado fazer a tabela quando precisa, né? Mas um pouco que afugenta os clubes é a questão de documentação e da burocracia em si. E, Luiz, depois assim que passar a pandemia, vamos falar do ano que vem, de 2022. Sim. Tu achas que como é que tu vê o cenário assim? Dá para a Liga voltar? Dá para voltar a organizar competições? Ou tu tá observando isso que vai ficar muito complicado isso aí? Bom, a questão da saúde, eu sou bem reticente, né? Eu, na minha opinião, agora não digo tanto, mas quando parou tudo, bem futebol profissional, achava que não devia ter, né? Mas é questão de... Agora tá voltando o público para os estádios e tal. Então, a gente depende muito da questão do pessoal da saúde aí garantir, né, alguma coisa pra gente, né? A prefeitura tem que dar uma autorização e a gente tem que ter uma certeza maior. A gente acredita, né? Mas nós acreditávamos no final do ano passado que esse ano ia ser melhor, né? Que a pandemia vai dar uma aliviada e a gente vai poder retomar com uma certa segurança, né? O que me preocupa um pouco são duas coisas. Uma é os protocolos, né? Hoje, os protocolos que o Poder Público colocou aí, eu não vejo como a gente cumprir. A gente vai ter que fazer vista grossa para muitas coisas. E eu não
imagino fazer uma competição oficial fazendo vista grossa. Nós tivemos um exemplo domingo aí de alguma coisa, extensão aí, por causa, acho que teve vista grossa ali, não sei, talvez esse assunto vai entrar depois. Então eu não imagino a gente correr o risco de fazer alguma coisa sem um cumprimento. E depois, os clubes, a gente teve uma reunião até a semana passada lá, e a gente viu que os clubes estão muito sem recurso. Então o poder público vai ter que entrar com um aporte, né? E a gente sabe que sempre do poder público tem uma morosidade muito grande das coisas, né? A gente teve isso já nas outras administrações, teve... Cada ano é uma história diferente. Então a ideia é esse ano começar a preparar, eu acho, o ano que vem, para que a gente tenha uma garantia, uma certeza do poder público sobre verbas para premiação e arbitragem, que é o que pesa mais. Depois das outras coisas, os clubes se organizam, e eu acho que tendo apoio público e uma garantia da saúde aí, né? Eu acho que é possível voltar às competições quase todas de novo. O que a gente viu, já a amostra que se teve em Bagé, lá no Clássico Baguá, ela é bem preocupante, né? É bem preocupante. Imagina no futebol amador, né? Pô, imagina no amador. Um clube, um campo cercado de rua, que nem a gente tem. Como é que tu consegue exigir algum protocolo no campo? Posso citar o país? Não, começa por aí, isso é impossível. Como é que tu proíbe um cara de abrir uma copa? Exato. Dizer, o cara leva a bebida para beirada do campo. No início tinha isso, né? Liberaram os jogos, mas não podia abrir o copo. O pessoal levava caixa de isopor. E a gente sabe que é uma das grandes fontes de arrecadação dos clubes. É, né? A Copa. Então, é complicado. Acho que temos que ter uma garantia, primeiro, da saúde e um aporte do poder público. Mas a gente tem observado já há bastante tempo, né, Luiz? Muitos jogos até clandestinos em Canoas, uma época. Hoje pode. Não concordo também que tenha, mas tá rolando. Tinha jogo rolando quando também não podia. E até por ver essa movimentação, há pressão sobre a liga para que voltem as competições, o pessoal está até gostando de jogar clandestinamente, sem pagar árbitro, enfim, a moda bem antiga mesmo. Primeiro, eu acho que eles pagam o árbitro, só que pagam menos aí nesses jogos aí. Num primeiro momento, todo mundo tomou aquele susto, né? Todo mundo... num primeiro momento mesmo, todo mundo achava que era uma gripezinha, não é a palavra certa, porque vai parecer que é política, né? Mas não tinha a noção da gravidade, né? Depois o pessoal, todo mundo concordou que não tinha que ter. Depois, durante o ano, conforme vai tendo essas oscilações, às vezes um pergunta aqui, outro pergunta ali, mas a gente reuniu os clubes outro dia aí, e tem poucos que estão em atividade, desses que jogam os campeonatos mesmo, né? A maioria que tem aí, para uma competição maior assim, eles não estariam tão preparados. Então não tem essa pressão tão grande. Eles gostariam que tivesse, mas não tem uma pressão. Agora, a partir do ano que vem, acredito que normalizando aí tem que se dar uma resposta, né? Mas por isso que eu digo, a gente passa muito pelo poder público, né? Na questão de saúde e na questão financeira. Estamos recebendo aqui uma mensagem, um abraço ao amigo Luiz, que está na mesa. Parabéns por estar até hoje na Liga, que esse programa especial que está fazendo a diferença na região metropolitana. É o recado do Tony. O Tony está na escuta aí, tá atento. A gente se conhece de longa data. O Tony já foi a campo. Ai, mas agora ou mais tarde? Ele quer saber o seguinte: tem alguma competição oficial da Liga que deveria ter começado e não pôde ter início em função da pandemia? Na verdade, a gente estava falando sobre isso, né? A Liga, a semana passada, ou retrasada, reuniu os clubes para ver a possibilidade de fazer alguma competição, né? Tínhamos clubes suficientes para fazer 2 campeonatos de veteranos, 50 e 55. Nós aguardamos um representante do poder público no dia da reunião, ele acabou não podendo ir. Existe uma reunião pré-agendada para essa semana, de novo com os clubes. Mas de lá para cá, houve algumas conversas, né? E amanhã parece que tem reunião do Conselho de Esporte, e acredito que essa conversa vai também ser assunto amanhã lá. Esse assunto vai ser conversado. Existe uma possibilidade remota. Eu acho que esse ano não vai acontecendo, porque não tem tempo hábil, eu acho, o poder público, a gente sabe como é moroso, né? Vai acabar não acontecendo. Poderia acontecer se a gente tivesse certeza de um aporte financeiro, né?
poderia se tentar fazer 2 competições ainda esse ano, até o final do ano. Mas como a gente sabe que isso ainda está gatinhando, não andou, então eu não vejo como, na minha opinião, né? Mas quem está tratando mais disso é o presidente e o vice, né? Hoje a minha função é outra. E entre amanhã e quinta deve ter um parecer final, então. Na minha opinião, eu acho que esse ano não vai ser possível, não. Mas por tudo isso, né? Sim. Pelo contato que tu continuas mantendo aí com o pessoal dos clubes, né? Se falando aí sempre, o que tu sabes de como estão, qual é a situação dos atletas? A maioria já deve ter feito vacina e tal. Felizmente, em Canoas, no estado todo, na região metropolitana, o pessoal está conseguindo se vacinar, apesar de todas as dificuldades, né? Que informações tu tens a respeito disso aí? O pessoal já está imunizado? Acho que esse pessoal mais velho, sim, né? O pessoal mais velho, até pela idade e tudo mais, que parece que seria um dos protocolos também, a questão da vacina para a competição, né? Agora, o pessoal mais novo, a gente sabe que tem alguns que a gente vê os números aí todos os dias, né? Que tem muita gente que não foi se vacinar. Não teria, assim, esse parecer assim, mais exato para te dar. Pessoal mais antigo, com certeza, a gente conversa, eles mesmos dizem que só voltaram a fazer os amistosos, que é quem está jogando mais aí do pessoal da Liga, é o pessoal acima de 50 anos, né? As categorias de base, alguns voltaram, mas muito pouco, que aí depende dos pais liberarem, né? E categoria livre e adulto, normalmente o pessoal se reúne mais para competição mesmo, para o campeonato. Então, amistoso, eles não... Salvo alguns, né? Esses que jogam sábado já mesmo. Sim. Então, eu não teria um número exato para te passar, mas acredito que os mais velhos, com certeza, estão vacinados, já até com 2 doses, né? Mas, independente disso, a gente ouve falar em terceira dose, ouve falar em mais coisas, né? Acho que ainda tem gente que está reticente. Aí até de fazer um apelo também, né? O pessoal quer jogar, tem que fazer vacina, né? Senão... Mas seria se tivesse campeonato esse ano, e não sei se pro ano que vem também, se isso vai fazer parte dos protocolos, sim. Acho que não só para isso, né? Parece, pelo que eu entendi aí, para muitas coisas, se não tiver vacina, não vai se conseguir fazer, né? Só uma última antes da gente mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Eu acompanho a Liga mais de perto com o Luiz desde 2012 e as competições dos pequenos e as dos mais velhos acabam tendo o custeio dos próprios clubes e da Liga, né? O que tem tido dificuldade ao longo dos últimos anos tem sido as competições adultas, sub-20, master, veterano, em virtude até de um desacerto com o poder público. Prefeitos vêm, prefeitos vão, e acabam mudando até a ótica que eles têm sobre o futebol amador. Existe uma expectativa de um contato com a Secretaria de Esporte atual, com o prefeito atual, da Liga voltar a ser prestigiada pelo poder público, como já foi um dia? Na verdade, tocou num ponto aí que cada administração enxerga de uma forma, né? E às vezes cada secretário enxerga de uma forma. Nós tivemos um ano aí que, no mesmo ano, tivemos 4 secretários de esportes diferentes. Aí tu imagina, tu encaminha uma situação com um, depois entra outro, né? Mas uma correção ali. O quarto já nem sabe o que o primeiro tinha dito, né? Não, claro que com certeza. Acho que não sabe nem do anterior a ele, muitas vezes. Mas as categorias, na verdade, todas, quando a gente se pede contemplação do município, se pede para todas. Quando não dá... Quando não dá, o que acontece é que os mais velhos... Acontecia que, pelo que eu senti na última reunião, de agora em diante, se não tiver aporte financeiro, talvez nós não conseguimos realizar mais competição nenhuma. Mas antes a gente conseguia realizar acima de 50, 55, 60, com os clubes custeando, e a Liga fazia como contrapartida, então, né? Embora que ela não recebia nada para isso, mas ela fazia as categorias menores, ali, sub-13, sub-11, isso foi até eu como diretor que assumi das categorias de base, eu levantei essa bandeira de nós fazer, que nós tínhamos que fazer alguma coisa pelas crianças, né? E aí foi isso que acontecia. E as outras categorias, as do meio ali, como tu falaste, é os campeonatos mais caros, e é o pessoal que não... Por causa da arbitragem? Sim, a arbitragem é bem mais cara, porque antigamente... Eu sou o contrário, mas se fazia competições até com árbitro só, né? Só a pé, como se diz, né? Nas categorias mais velhas e mais novas.
E eu, para mim, tem que ser trio de árbitro em todos, né? Mas se fazia. E a categoria essas do meio é impossível. Você tem que botar 3 mais o mesário e às vezes mais alguma pessoa lá para. Porque é um campeonato muito mais pesado, precisa de muito mais gente atuando ali. Então ele se torna mais Pavão caro. diria, mesário não. Mesário é na eleição, delegado. Esse delegado vem do tempo da federação, que a gente fazia os jogos aí, os clubes amadores jogavam estadual. E Um até abraço mesmo, pro Pavão. se ele estiver nos ouvindo, um abraço. Então ele fazia a mesa, eu e outros eram os delegados nomeados pela federação, só nós poderíamos fazer os jogos quando era em Canoas, jogos federados, né? Até na Ubra, eu acho que o Pavão na Ubra fazia também, nós fazíamos jogos na Ubra. Quando a Ubra jogava o gauchão, fizemos jogos ali. De repente pode voltar aí com o Marítimo reabilitando o complexo esportivo daqui a pouco, né? Quem sabe, né? Mas sabe? Agora parece que o mecanismo é outro, a federação manda algum delegado junto, não é mais como antigamente, né? E hoje é pago, na época a gente não era remunerado, né? Desse jogo da federação a gente ia representando a liga. Hoje, pago, parece que já manda junto, não precisa que a gente vá, parece que a Harmonia já deve jogar assim e já deve vir junto. Vem junto, vem no pacote. Vem. Um pouquinho mais caro, né? Sim, bem mais. Antes da gente ler o nosso merchan, vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes, que a audiência está crescendo durante o programa e muita gente vai assistir depois também. Queria mandar um abraço aqui para Levi Dalete, Juliane Pérez, Cláudio Saldanha, Adriana Fácil, Mari Santos, Arlete Cardoso, Tony Alves, que mandou recado aqui já para a gente, que a gente leu no ar, e o Marcelo Correia também mandou aqui, grande Luiz representando nossa Liga Canoense de Futebol. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. A Canoas Day Home abriu vagas para mais uma etapa do curso de cuidador de idosos, com certificado e encaminhamento para emprego, conforme demanda. As aulas são neste mês, com turmas às segundas, quartas, sextas e aos sábados. Informe-se sobre disponibilidade de horários. O curso é ministrado por equipe multidisciplinar, com duração de 160 horas. A idade mínima para participar é 18 anos. As aulas ocorrem das 9 às 12 horas, às segundas, quartas e sextas. Aos sábados, das 9 às 17, com intervalo ao meio-dia. Mais informações pelos telefones 3785-6467 ou 998-736-863, de segunda a sexta-feira. Os cursos são na sede da Canoas Day Home, Rua Tiradentes, 130, Sala 106, no centro de Canoas. E fique ligado, porque em breve a Canoas Day Home irá inaugurar a multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza, aqui pertinho. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Chegou a hora do quadro Na Lata. A gente vai fazer umas perguntinhas aí pro Luiz Tavares e o Diego vai fazer a primeira aí. Vou fazer em etapa. São quantos anos exatamente de futebol de várzea, Luiz? Eu entrei no futebol de várzea em 1990 no Chavantes, como eu falei. E na Liga eu entrei em 93. Esse mandato que eu estou agora vai terminar em 2023. Vou completar 30 anos de futebol de Liga, né? Acho que já dá para pedir aposentadoria, não? Eu queria saber, então, nesse tempo, essa que é a pergunta, nesse tempo 90 todo... são 31. Nesse tempo todo, qual foi o grande craque que tu viste jogar na várzea? Essa é uma pergunta difícil. A gente viu muita gente, bastante mesmo. O Rafael Dias aí foi um jogador que jogou a seleção de areia, né? O Rafael Dias jogou contra o União nos campeonatos, ele jogava no Rio Grande. Eu vou facilitar para ti, E então. Diguinho também jogou Canoas. Vou facilitar para ti, vou deixar tu escolher Luiz Henrique. Um por setor, um goleiro, um da defesa, um do meio e um da ataque. A defesa, acho que o Luiz Henrique representou bem Canoas, né? Poxa. Falou do meio? Tô dando tempo para achar o goleiro, né? Do meio, acho que o Diguinho, talvez, né? Diguinho. E o Rafael Dias, a gente pode dizer que ele é atacante? Não sei. Porque ele era do meio para frente, né? Goleiro, assim, no cenário, tô me fugindo. No meu time lá jogou um, mas ele tinha treinado só no Novo Hamburgo, o Beto, né? Mas ele não foi assim um expoente, porque ele não seguiu carreira, depois seguiu carreira militar, né? Eu não tô lembrando de alguém assim que tenha
No time de gurizada e do Fabrício teve bastante, né? Sim, por isso. Acho que me fugiu o nome até do menino que tá no interior aí, num desses times, jogando no Gauchão. Que tava lá fora, acho que... Juliano? Não, acho que aquele loirinho lá, cara de Sapucaia lá. O Gongatti, Gonzatti, eu acho uma coisa assim. Concato. Isso, goleiro. O Concato, o Concato. Se bem que ele jogou mais com a União, né? Ele jogou com a União, né? E ele veio lá de Sapucaia. Eu lembro, ele jogou com a União por 2 times. Ele jogou pro Sapucaiense e depois jogou aqui. Sim. E ele parece que tá no interior, teve lá no... Teve no Guarani de Venâncio, isso, né? E teve no Paraguai, né? Sim. Então, talvez fosse por aí, assim, que seguiu carreira, que foi mais expoente, eu não lembro. Assim. Filipão, Falcão, isso já não é da minha época, né? Seu tempo, mas chegaram a jogar? O Filipão, sim. O Filipão era lá de São Cristóvão. O Falcão e o Batista do Boa Vontade. Aí tem Dejair também, né? Claudio Omir, aí se Meu começar... Deus, dá uma seleção. Mas daí já é o pessoal que eu não... Só pela TV. O álbum de figurinha. E qual o dirigente que mais te incomodou durante todos esses anos organizando tabelas de competições? Isso aí é complicado. Isso aí não é da forma pejorativa, eu digo assim, um mais interessado, assim, Pô, Luiz, tô sempre na chave mais difícil. Não, até de chave não, porque chave é sorteio, né? Não tenho o que reclamar, né? Então é feito lá na frente de todo mundo. Só se reclama da mão fria de quem tira, mas daí a gente fala para todo mundo, mas é complicado. Cada um puxa para os... Não tem mesmo, né? A gente... O seu Lauro foi uma pessoa que agora está afastado, mas era um cara que era, como tu disse, interessado, sempre em contato com a gente, mas cada clube tem os seus interesses. Só para o pessoal entender, as tabelas das competições, elas não caem do céu, né? Alguém tem que perder um bom tempinho do seu dia, da sua rotina, trabalhar fora do horário do expediente, que o Luiz tem uma agropecuária, a gente sabe, para ver qual time joga em qual campo, se 2 jogos na Matias no mesmo dia, será que vai dar? Um dia antes liga o árbitro, o árbitro cancelou, deu dor de barriga no árbitro, tem que arrumar outro árbitro. É uma rotina bem puxada, né, Luiz? Essa de organizar as tabelas das competições. Por falar em árbitro, tem um pessoal aqui tem um grupo de árbitros aqui, Alexandre, Dirley, o Marcelo, esse Corrêa, que é o Canela. Tem um pessoal aqui que diz que está assistindo, outros não conseguiram sintonizar, enfim, eles estão conversando aqui, mas mandar um abraço para todos eles. Mas a questão da arbitragem foi mais nos últimos 2 anos aí que eu acabei assumindo, que antigamente sempre tinha uma empresa que fazia, né? E depois, até para diminuição de custos, a gente continua tendo uma empresa por trás, mas a gente acumulou esse serviço para diminuir um pouco os custos. Né? E aí que a gente se envolveu. Mas esse é um outro ponto complicado, lidar com a arbitragem e tudo funcionar. Teve fim de semana da gente ter 9, 10 jogos no mesmo horário, no mesmo turno. Aí tu imagina, bota 4 pessoas por jogo, tu tinha que ter quase 40 pessoas disponíveis e torcer que ninguém errasse e ninguém falhasse. Que daí tu tem umas cartas na mão, como tu deixa uns de reserva, tu tem que jogar com tudo isso. E as tabelas, sim, tem que ver o campo. O pessoal hoje tem os locatários aí, que eles dividem campo, então eles passam as datas pra gente, o dia que eles têm os campos livres para competição, a gente tem que encaixar, às vezes não dá certo, tem 2 clubes que dividem o mesmo campo, né? Então tem que... o Ajax, dupla? Só nas categorias de base, nas outras é muito complicado, né? Nas de base, essa ideia até foi uma... não é minha, eu que trouxe, né? Eu copiei de Cachoeirinha, que antigamente os meninos não eram rodada dupla, assim. Eles jogavam cada um num horário, e aí isso matava os campos, os clubes reclamavam muito, principalmente sábado de tarde. Aí com a rodada dupla, ou tripla até, teve vezes de ter tripla, a gente conseguia encaixar todos no mesmo campo, num final de semana, não ocupava aquele campo, no outro final de semana estava livre, assim por diante, né? Então foi uma ideia que a gente teve, mas as categorias maiores não conseguem fazer isso, porque ninguém quer jogar muito cedo, e aí o jogo de 90 minutos, o jogo inteiro é mais complicado também. Mas o primeiro horário da tarde, é muito complicado. Mas é um trabalho bom de fazer, dá trabalho, mas é gostoso. Agora, esses 2 anos parados, a gente sente um pouquinho de falta, né? Mas tem hora que quando tá na ativa, a gente quer um descanso, mas eu acho que eu atrapalhei as perguntas. Não, capaz. Não, tudo isso aí que tu citaste, né, Luiz? Só a confecção
Se fosse só a confecção das tabelas pura e simples, né, ver local, quem joga contra quem, tudo, já era barbada, mas para o pessoal ter bem a noção, isso foi importante. Eu tenho a grade pronta. Se fosse só botar ali. Eu tenho lá, eu tenho a grade de 11 clubes que eu peguei de alguém e eu aperfeiçoei. Tem no computador, é 1 contra 2, 3 contra 4, 5. Isso é tranquilinho. O problema é quando coincide os campos e outros promenores ainda. Isso que nós nem falamos. Acerta com a brigada para ver se vai poder ir gente. Né? Isso faz muito tempo que a gente não tem esse problema, porque a gente não tem esse conforto. A brigada não vai. Então isso aí, quando tinha, era mais um problema. E a brigada não ia, não sair a jogo um domingo, porque o juiz não largava o jogo por causa da brigada. Então isso a brigada nem se conta. Mas a arbitragem já aconteceu, do árbitro bandeirinho, alguém falhar e tu tem que socorrer de alguém. Isso acontece com o jogador, não vai acontecer com a arbitragem, né? Mas é complicado. É um serviço que tem que gostar muito para fazer isso. Bom, antes do Luiz Cartola, existiu o Luiz jogador. Não. O Luiz atleta. Não. Não? Não. Se a pergunta era essa, pode... Não. Pode completar, então, porque eu... Era para saber, então, se tu jogava alguma coisa ou tu sempre foi o organizador do time mesmo? Eu cedo eu vi que eu não ia servir para isso. Mas chegou a tentar, então. Não, eu digamos que eu já nasceu comigo aquilo que eu não ia servir para jogar. Uhum. Então, até para não dizer, eu entrei no futebol de Canoas no Chavantes, como eu falei, né? E o João Paulo me conheceu, o João Paulo era o presidente do Chavantes, me conheceu num torneio interno de futsal no ginásio da Estância. Que a gente tinha um horário, eu peguei um horário, eu e uns amigos, e aí eu brinquei no gol, mas isso foi 3 ou 4 partidas, eu vi que nem ali ia dar, né? E aí eu arrumei um goleiro e fiquei de treinador. E aí ali o João Paulo me conheceu, me convidou para ir para o Chavantes, e aí eu entrei no cenário do futebol. Mas nunca fui jogador, não sou aquele cara que se machucou, não sou aquele cara, não tem essa passagem. Todo mundo era craque e se machucou depois, né? Eu já sou assumido que eu não ia ser craque, eu não tenho nem essa desculpa da lesão. Craquei, né? Nem a desculpa da lesão eu tenho. Luiz, antes de fazer mais uma pergunta aqui do Na Lata, tem muitos fãs do Luiz aqui, ó. Thiago Vargas Lara, esse parabéns, foi meu goleiro. Luiz. Isso aí foi meu goleiro. Uma pessoa importantíssima no esporte canoense. Mauro Flores, abração Canela, grande diretor da arbitragem. Flávio Dirley Alves Fiuza, excelente administrador, responsável pelo andamento da Liga Canoense de Futebol. Esses são da arbitragem, o Dirley também foi diretor de clube, uma hora da arbitragem. Conhece pouca gente, né, Luiz? Eu acho que é difícil alguém que a gente não conhece, desse pessoal aí mais antigo, talvez dos novos não, né? Mas a gente vai em um lugar, sempre tem, né? E de onde veio o bordão time do coração? Isso aí não sei se está nos ouvindo aí, ou nos assistindo, ou talvez vá assistir a pessoa que lançou esse nome. Nós tínhamos União, né? E nós éramos muito fanáticos, nós criamos União, o nome União já diz, né? Porque nós éramos unidos, né? E nós criamos um abrigo no começo. Nós temos abrigo até hoje, mas criamos um modelo de abrigo e era novo, na época era novidade isso. E nós estávamos andando na rua, eu e alguns colegas, e esse aí que talvez esteja nos ouvindo, o Celso Eni, que ele foi presidente do União, foi um dos expoentes aí como jogador, e nós estávamos andando, ele, mas alguém que eu não vou me lembrar, e passou por nós um desportista aí de um outro clube, e perguntou que time é esse aí, esse abrigo aí, do União, mas que União, que time é esse? E aí ele disse essa frase, União é o time do coração. Talvez ele nem saiba que isso tenha, eu estou contando aqui, e aquilo ficou, União é o time do coração, União é o time do coração. E aí a gente usou aquele bordão, tanto que a gente tem um fardamento que tem esse logo aqui, time do coração, e ficou. E a gente foi aproveitando e deu liga, União, time do coração, tem uma rima aí também, e ficou. E nós éramos mesmo... O pessoal brinca lá no bairro Olaria que tem duas coisas que o pessoal lá tem, o pessoal que mora tem. A farmácia econômica era lá, né? Foi um bom tempo. Então, ou o cara trabalhou na farmácia... Dica aí de merchan pro programa. Né? Não sei se podia, né? Mas ela foi uma época lá. E aí, ou o pessoal tinha o abrigo do União, ou a jaqueta da farmácia econômica. O pessoal dizia lá no bairro. Ou tem que ter uma das duas coisas, senão não é morador do bairro Olaria. E então o pessoal é muito fanático. O pessoal do União diz uma vez União, sempre União, aquela coisa toda. Então o slogan nasceu assim, de um acaso. Tá. A gente sabe que encabeçando a Liga Canoense desde 86, né, tem o Reni,
E a pergunta não podia ser mais simples e direta, assim. Quando é que o Luiz vai assumir? Não, acho que essa fase já passou. Já teve essa conversa, já teve, e até essa última gestão eu nem queria participar. Essa que entrou agora, né, faz um ano, porque eu acho que eu já dei uma parcela de contribuição, né, mas enfim, veio essa questão de pandemia, todo mundo tá com dificuldade, a Liga também. A Liga, eu imagino o salão ficar 2 anos parado, pagando água, luz e mais todos o que tem um salão daquele. Então a gente tem que tentar recuperar isso. Então eu resolvi continuar como tesoureiro nessa gestão para tentar equilibrar as finanças, mais nessa parte. Então, ajudar, né? Equilibrar, não, ajudar. E depois, não sei, o futuro a Deus pertence, né? Mas acho que já passou isso aí, já teve essa conversa, já teve essa possibilidade. E, queira ou não queira, eu tenho um trabalho. Ele hoje é um cara aposentado, gasta muito do seu tempo ali, né? Mas eu não viria, por exemplo, essas questões com o poder público, essas reuniões. Já participei do Conselho Municipal de Esporte, mas cada vez para participar disso a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então acho que está chegando o ponto de abrir mão do esporte e se dedicar às outras coisas, né? Mas então acho que essa fase já passou. Eu não sei como vai ser o futuro, mas acho que a gente não deve dizer que dessa água não vai beber, o futuro a Deus pertence, tudo isso é jargão, né? Mas eu acho que não... Isso não vai acontecer, acho que está em boas mãos do seu Reni, já se falou dele dar uma descansada, mas falta o nome, a verdade é essa. Tem que aparecer a gente também, né? Porque... aparece, mas não... Mas tem que aparecer não só para aparecer entre elas, aparecer para fazer, né? Ali. Fazer futebol, se dedicar, né? Mas é complicado, é uma função que é complicada. A gente vê nos outros segmentos aí também, né? Não é só aqui a Liga de Gravataí, as outras ligas, a Federação Gaúcha, quantos anos fica, parece que o futebol bem perpetua as pessoas, imagino eu, por falta de opções, porque se tivesse mais gente, acho que era bom, era salutar essa oxigenação. Porque realmente é difícil, né? Tem muita gente que, como eu falei aqui, pensa só em aparecer, não sabe a quantidade de, e o pessoal acha de trabalho que está envolvido, né, que tem por trás. E o pessoal acha que se recebe alguma coisa, ninguém recebe nada, todo mundo é benegado. Muitas vezes tira dinheiro do bolso para algumas coisas ainda, né, para deslocamento, para isso a gente ia lá na UBA ser delegado sem ganhar nada, ainda tendo que se deslocar, enfim, coisa e tal. E tudo isso, então não se ganha nada, o pessoal acha... É diferente de outras competições particulares que o pessoal trabalha ali, mas ele coloca o seu trabalho, coloca um custo para aquele trabalho, e é justo, né? Mas o campeonato da Liga não tem isso. O estatuto não permite isso, o estatuto da Liga não permite. A gente deixou por último essa, a gente ainda tem uns 10 minutinhos de programa, que é para ter tempo mesmo, para pensar isso aí, e não precisa ser só uma, mas conta para nós alguma situação engraçada aí que tu viveu em todo esse tempo aí, especialmente organizando as competições. Isso tem um monte de história, isso aí eu até vinha pensando de qual contar. A gente mexia lá no União, eu e o pessoal lá, que a gente tinha que escrever um livro, só dessas coisas pitorescas, né? Mas eu posso lembrar uma que depois ela tem até uma réplica, então. Eu, uma vez, mesário, quando eu fazia mesa, né, do campeonato, e não vou citar o jogo, nem o campo, mas em Canoas, 2 clubes de Canoas, e trocou o horário de verão na época, né? Quando troca o horário, o primeiro dia a gente sempre se perde. Do sábado para domingo, isso, e o jogo era domingo de manhã. E quando troca o horário, a gente sempre se perde no horário, né? A gente tá sempre atrasado, adianta 1 hora, tu acha que é 7, já é 8, ou coisa parecida, né? E fomos pro jogo, o árbitro tava lá, chegou o time visitante com todo mundo, quando chegou ali e tal, assinou a súmula e entrou para dentro de campo. E o time da casa lá, chegar um, chegar outro, catando os caras. Olha, juntou o pessoal e veio assinando devagarzinho, mas tá dentro do tempo, assinou. E o juiz se dirigiu para o meio do campo. A partir do momento que o juiz der o início do jogo, não entra mais ninguém. É assim que funciona na várzea, salvo se o clube entrar com menos que 11, né? Aí tem podemos até explicar depois como funciona, mas não é o caso. Um asterisco. Mas ele tinha número, né? Ele tinha lá 13, 14, o outro também. A partir do momento que o juiz apitar, e chegou um jogador correndo, o juiz está indo para o meio do campo, chegou um jogador correndo assim, passou, e o treinador lá, o dirigente, pegou e deu a ficha, que na época era com ficha, não era com documento, deu a ficha e mandou ele vir correndo para assinar a súmula. Só que tem que estar fardado o jogador para assinar a súmula, né?
E eu de lá eu já gritei, sem fardamento não adianta nem vir. Já me xingaram, disseram horrores. E o dirigente do clube visitante, que viu aquilo, veio para perto da mesa. Ele não ia permitir, ele ia reclamar com razão. Ele ficou quieto porque estava certa a atitude, né? Só que o goleiro desse time viu isso também. O goleiro do time que o cara chegou atrasado, o dono da casa, viu isso. O goleiro usou de uma... Na época, né, foi de uma habilidade que a gente não conhecia. Ele saiu do gol e disse assim, a minha chuteira não dá. Tá ruim, tem que trocar a chuteira. E o juiz não podia começar o jogo sem o goleiro. E ele ficou ali e tal, e o cara correu, se fardou, veio e assinou a súmula. E o cara, o representante, tá certo, tá dentro do horário, o jogo não começou. Aí ele, tá bom, a chuteira foi lá, voltou, o juiz deu certo. O jogo foi 1-1, aquele cara que chegou atrasado entrou e fez o gol e empatou. Terminou. Se não fosse isso, não tinha acontecido. Mas aí a réplica que eu quero dizer, que isso andou, né? Aí depois eu fui num jogo, eu estava assistindo um jogo, e uma final de campeonato, o campo era neutro. E um clube chegou cedo, se fardou e foi para dentro do campo. Eu disse, pô, falta de experiência isso, a gente quer ter um pouco mais de experiência, tu não faz isso. Assim, numa final, tu segura. E aconteceu o mesmo com ele. Ele se fardou, o outro time que era favorito estava mais inteiro e tinha tempo ainda, mas eles não quiseram usar a tolerância numa final. E o juiz está entrando para o campo para começar. Chegou o jogador deles atrasado. Aí eu, vendo aquilo, o outro era favorito, chamei o representante e falei para ele, tira o teu goleiro, disse para ele, pega uma chuteira para ajudar. Tinha tempo, não ia acontecer. E ele fez isso. Chamou o goleiro, ô fulano, vem cá trocar a chuteira, porque tá ruim. E o goleiro não sabia de nada. Não, essa chuteira tá boa, não vou sair. E ele vai aqui. E aí ficou aquela resenha, até que ele convenceu o goleiro a vir. O goleiro veio, aí ele fardou e botou aquele outro menino. Não adiantou, porque eles perderam o jogo, mas são dois fatos que um está relacionado ao outro, né? Mas teria muito mais história para contar aí. Gato. Teve história real de gato ou essa falácia? Olha, eu poderia dizer que teve gente aqui nesse programa que já passou por isso. É? Que já passou aqui. Mas já teve muita coisa disso. Tem muita coisa. Jogar com ficha de outro. Vai muito do mesário, né? Que pequenininho é difícil, às vezes não reconhece a foto, né? Isso, mas agora a gente tá... Agora é mais difícil isso. Hoje é mais difícil, porque o mesário é da liga, já mais treinado, mais habituado, muita gente se conhece também, né? Antigamente, quando não se tinha tanta internet, essas coisas, né? Passava muito isso. O mesário também, no princípio, era da casa, antigamente não era mesário pago. Aí era alguém... daí botava alguém pró casa, né? Então tinha que estar sempre muito hábil, né? Já aconteceu muito isso. E quando se comprova, já aconteceu do time perder classificação, perder grandes... quase numa final ali, perder, mas aconteceu. E isso vai acontecer na várzea, né? Sempre, né? Isso acontece no profissional, né? A gente vê, não. Sandro Hiroshi, quem não lembra, né? Não, mas ali é um caso mais complicado. Isso aí já era de documento de... Ali já tem outros, a liberação de documento, né? É bem mais grave. É crime, né? Bem mais grave. E histórias assim de malandragem, pode ser malandragem de boleiro, malandragem do técnico, até de massagista. Teve essa aí, desse negócio do cara jogar com a ficha de outro, né? E o camarada saber desconfiar, né? Uhum. Aí a tática, ele botou o menino pegou e botou uma faixa na mão, né? Para justificar que a assinatura não estava idêntica da ficha, né? Porque alguém falou pro árbitro, né? Sim. E o árbitro pegou e ficou aquela, né? Sábado ele jogou numa sub-15. Mas ele era de uma sub-17 de um outro clube. Aí no domingo ele foi jogar na sub-17 dele. Como não se tinha internet, essas coisas aí era mais... Provavelmente isso ia passar, né? Só que ele deu azar que chegou no domingo, e como o sábado aconteceu tudo aquilo, o árbitro foi chamado a atenção, ficou evidenciado, olhou bem o rosto dele. No domingo o árbitro era o mesmo do jogo. Disse, como ontem tu era aquele cara do... hoje tu virou de sub-17, então, hoje tu tá machucado. Hoje tu é o Pedro, ontem tu era o Antônio. Esse foi um dos casos que... Não pode nem dizer que é gêmeo, porque daí a idade... Gêmeos com 2 anos de diferença é complicado, né? E aí depois, esse foi um dos casos, foi o primeiro caso que eu tive que enfrentar de punir um clube, né? Depois a menina foi na liga, confessou que foi orientado por o dirigente e tal, como hoje a gente viu aí domingo aí alguém que fez, mas não fez, foi outro que fez, e assim, mas a gente teve que punir o clube daí na época. Então... Ouvindo todas essas histórias, né, Diego, não sei se tu concorda comigo, mas
Eu acho que às vezes até é injusto a gente chamar o futebol profissional de várzea, né? Porque parece que a várzea toma tanto cuidado com coisas que às vezes acontecem no profissional, né? O termo é um termo bem antigo, Folclórico, né? Das origens do futebol no Brasil, né? Que eram os campos de várzea, que eram os campos que alagadiços, que era o que sobrava, né? Para o pessoal que não tinha dinheiro para fazer um clube registrado direitinho, todo como tinha que ser. Então o pessoal jogava ali e ficou ali. O campeonato de várzea em São Paulo é fortíssimo, né? Lá tem mais que várias futebol. Divisões lá. Sim, várias divisões. E olha, arrisco dizer que é mais organizado do que em muitos outros estados que a gente vê por aí. Também rola muito dinheiro, né? O profissional de São Paulo tem 6 divisões, se eu não me engano. 6 divisões. Imagina aí, o amador. A1, A2, A3. A B1, é isso. E o amador, então. E muito tradicional, né? Tem gente que poderia até. Se fala de muitos talentos, né, que poderiam, digamos lá, assim, subir da várzea, mas não, o pessoal prefere jogar ali, ficar ali mesmo, e tem equipes bastante tradicionais, né? Não é porque o termo várzea depois ganhou uma conotação pejorativa, mas hoje se a gente for comparar com o profissional, a gente vê que isso não corresponde muito bem à realidade, né? Não, tem várzea muito mais organizada do que muito profissional, né? Isso é verdade. A gente acompanha os campeonatos de Canoas e também campeonatos da Federação Gaúcha e pode afirmar que acontece algumas bagunças em jogos da divisão de acesso, da terceirona, às vezes até na Série A do Gauchão, um pouco menos, mas acontece também. Que não aconteceriam na Liga, né? Até pela experiência do pessoal, o conhecimento, né? Acho que isso faz diferença também, né, Luiz? É a preocupação, né? Um pouco do conhecimento, realmente, e a preocupação que a gente tem de antever problemas, né? Eu fui uma vez agora, falando dessas histórias, delegado da federação no jogo Ubra. Eu não sei se eu vou lembrar bem o nome do clube para não errar, eu não vou querer cometer injustiça. E o pessoal veio do interior, né? E chegou lá, eles se fardaram e tinha que trocar a camisa do goleiro, se eu não me engano, por causa do árbitro, uma coisa assim. Precisava... mas tá no ônibus. Tá? Então vai no ônibus. Mas o motorista do ônibus fechou o ônibus e ele foi lá resolver o problema dos almoços. Para te ver, num profissional, num jogo por começar, tinha uma questão para resolver e aí tinha todo esse problema, né? Uma questão que não era qualquer questão, né? Uma questão que podia não sair jogo. E o presidente era um massagista no profissional, né? Teve um jogo lá na Ubra que o presidente do clube era um massagista. Aí, fervoroso ainda, né? Mas isso acontece aqui também, na volta também. Não, no amador sim, mas eu digo no profissional. Não, tem também. Eu pensei que já massagista, treinador de goleiro. Mas ali nós estávamos falando da Ubra, naquela evidente que tinha aquela copinha que era o Inter B, o Grêmio B, e era times de ponta, sim, né? Da federação. Sim, mas era aquela copinha como tem aí, mas... Emílio Peron. Mas era... Hoje eu vejo que tem os clubes aí que não tem estádio, por exemplo, isso não é uma pejorativa, mas que usa campos de outros. Sim. Naquela época os times eram mais tradicionais. A copinha parecia que tinha recém começado. Caxias jogava sempre. Isso, jogava... O Julinho Camargo era o treinador do Grêmio, eu me lembro, ele estava aqui no jogo aqui na Ubra, enfim. Mas história tem para um programa inteiro. Tem. Uma hora a gente faz um programa só de contar essas histórias. Ou escrevemos aquele livro que está na... ou botamos em prática o livro. O programa está encerrando, queria agradecer a presença do Luiz e ler um último recado aqui do Tony Christian, grande chefe Luiz. Esse é um dos abraço, amigo. Grandes hábitos aí de Viamão, mas a arbitragem está em peso, então, na audiência. Torcendo que tenha campeonato. É legal isso aí, né? Esses recados é legal. O reconhecimento, né, de quem trabalha no futebol. Isso é o que nos sustenta, podemos dizer assim. O nosso salário é o combustível aos elogios, não tenha dúvida, né? E quando eles são verdadeiros, que essas pessoas aí, tudo pessoa que nos conhece há tempo, né? Não é a gente que tá falando por falar, né? Todos a gente conhece eles há bastante tempo. Então tá, foi ótimo. Contamos aqui com o Luiz Tavares. A gente quer agradecer a tua presença, né? Fechando um mês de programa aqui na Metropolitana, e vamos nos despedindo, né?
Na Lata é um oferecimento da Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Boa noite. Muito obrigado, Luiz. Quer deixar um recadinho final aí? Não, dar uma boa noite aí, agradecer pelo convite, né? Não poderia deixar de vir aqui prestigiar e torcer que pro ano que vem nosso futebol aí retorne e todo mundo possa aí, quem joga, possa voltar a jogar, quem trabalha na arbitragem possa voltar a trabalhar e principalmente que a gente consiga passar por essa fase aí que a gente também perdeu pessoas aí do meio esportivo aí. Com certeza. E eu acho que o principal é a saúde de todo mundo. Isso aí, obrigado, Luiz, obrigado ao Diego, aqui que está sempre comigo apresentando o programa. Um abraço a todos e até terça que vem.